Sejam bem-vindos ao LúcioCast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Thiago Chabá, empresário, investidor e mentor. E vamos falar um pouco sobre cultura empresarial. Chabá, seja bem-vindo. Você que veio especialmente para poder participar aqui de vários eventos. Nós vamos falar um pouquinho de alguns que você já participou e futuros eventos que vão acontecer aqui. Seja bem-vindo. Se apresente, fala um pouco de onde você é. Fica à vontade, se sinta em casa. Muito obrigado, Lúcio. Na realidade, já me sinto em casa, né? Estar aqui é estar em casa. Me sinto entre amigos, entre família, muito bom. E realmente estar aqui é um grande passo para nós, né? Que vamos desenvolver nossos negócios, conseguir trazer do Brasil uma operação para cá. E hoje o Thiago Chabá nada mais é do que um empreendedor e um mentor de boas pessoas, né? Gosto de me identificar assim, conselheiro de bons projetos, porque eu gosto de orientar as pessoas a avançarem e gosto de conduzir bons negócios a se desenvolverem. Esse hoje é o meu principal escopo, assim, e o que eu tenho feito no dia a dia, né? É muito legal quando você fala, né? Mentor de boas pessoas e de bons negócios. Eu confesso que quando eu li, eu falei, poxa, espera aí, então ele só mentoria boas pessoas e ele só ajuda boas empresas. E aí eu estava comentando com mais uma pessoa e a pessoa falou assim, espera aí, de início parece que não faz sentido, estranho. Ele ignora então as pessoas ruins? Não, ele deixa bem claro com quem que ele quer trabalhar. Exatamente, eu quero trabalhar com boas pessoas. Boas pessoas não são as pessoas que estão prontas, são as pessoas que querem o bem dos outros. Sim. Então, esse é o princípio. E quando eu falo de boas empresas, eu falo de empresas que querem beneficiar as pessoas. Uhum. É por isso que eu não boto empresas que performam, pessoas de sucesso. É por isso que eu escolhi essas palavras. Boas pessoas, eu mentoro porque elas são boas e precisam de mentoria para ficarem excelentes no que elas fazem. E bons negócios porque resolvem o problema das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não acredito por exemplo, empresas de apostas, empresas de negócios que fazem mal para as pessoas. Ou seja, você jamais seria um mentor para uma empresa dessa. De um bet, por exemplo, eu jamais investiria, inclusive, entendeu? Exato. Então, eu penso da mesma forma. Então, assim, é um perfil. E quando as pessoas dizem, conselheiro de bons projetos, este não é um bom projeto para mim. Agora, uma MEI pode ser um bom projeto. Uhum. Para quem está no Brasil lá e sabe que é um microempreendedor individual, no entanto que eu tenho vários que estão nesse sentido. E isso me posiciona porque eu quero estar com pessoas boas. E já tive também, Lúcio, o caso de pessoas que não se achavam boas, que cometeram vários erros, mas elas cansaram. Uhum. Sabe quando a pessoa se converte, assim, e às vezes teve uma vida que não teve acesso a Jesus, ao cristianismo, e chega um momento onde ela chega e diz assim, cara, eu quero ser diferente. Uhum. E ela... Às vezes é isso que as pessoas chegam pra mim, Thiago, eu tô cansado disso, como é que eu faço? Eu sei que tu tá cansado de não fazer o bem pras pessoas. Uhum. Então, esse mentor de boas pessoas e conselheiro de bons projetos tá muito mais atrelado no sentido de aspiração da pessoa e do negócio do que propriamente a performance. Não, fantástico. Eu achei super inteligente e bonito. Você definiu realmente com quem você quer trabalhar e não aceita qualquer empresa ou pessoa para poder ser mentor. Com certeza. E isso é muito importante. E hoje você fala muito sobre cultura empresarial. O que eu vejo? Eu vejo que tem uma dificuldade para os empresários entenderem qual é o real benefício de você implementar isso na empresa e investir. Eu vejo que muitos falam que não é um benefício imediato. O que você tem escutado e acredita? É aquela frase, né, que a gente fala que se tu quer um resultado rápido, tu vai plantar erva daninha. Se tu quer um resultado de médio prazo, tu vai plantar trigo. Se tu quer um resultado de longo prazo, tu vai plantar uma árvore. E se tu quer um resultado perene, tu planta pessoas. Excelente. E o que é plantar pessoas, né, nesse sentido? É cultivar as pessoas. E o cultivo das pessoas é o que mais demanda tempo. Os nossos pais mesmo, olha quanto tempo levaram, 20 anos para cultivar, para fazer com que nós tivéssemos um mínimo discernimento para nos fazer pessoas melhores. Então, a gestão de cultura dentro de uma empresa nada mais é do que tu trabalhar no mais longuíssimo prazo possível para as pessoas. E quando eu falo que a gente está trabalhando a cultura, é igual quando tu vai plantar uma semente. Tu planta a semente e tu não sabe em 4 ou 5 meses se ela germinou ou não, se ela apodreceu ou não. Tu tem que esperar o primeiro brotinho sair e quando ele sai, tu vai enxergar e tu vai te dar de conta. Então, quando tu investe em cultura numa empresa, é isso que as pessoas estão fazendo.
E a cultura define aquilo que as pessoas elas vão sentir, o que elas vão fazer, o que elas vão perceber e o que elas vão, no final das contas, lá na última linha, executar. E quando nós temos uma empresa com uma cultura forte, é uma empresa que nós sabemos que ela tem um modo de pensar semelhante. É como se eu chegar e te dizer o seguinte: eu tenho um gestor de projetos de uma empresa e ele quer vir trabalhar em Orlando. Tu aceita ele trabalhar aqui? Primeira coisa que você vai me perguntar, qual é o track record desse cara? Qual é a empresa que ele estava? Aí eu vou te dizer, não, ele trabalhava numa empresa legal, mas ela não é conhecida, assim, é uma empresa que tá rodando. Aí tu, deixa eu conversar com ele. Agora se eu te disser, não, cara, ele era o manager lá na Apple, e ele cansou, ele quer vir pra Orlando, ele é brasileiro, quer estar no meio do pessoal dele. Tu, não, eu quero ver esse cara agora. Mas por que que isso te instala na hora? Porque tu já sabe que dentro da Apple tu tem uma cultura de inovação, de excelência, de qualidade, que se uma pessoa tá lá, ela tem que partilhar desses valores. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de algo que a gente partilha entre todos ali dentro. Assim como tu partilha de uma cultura de unidade dentro da tua família. É natural, tu entende? Então, assim, quando eu conheço o Lúcio e conheço a cultura dele, eu conheço um pouco da Thaís, eu conheço um pouco das meninas, eu conheço um pouco dos teus sócios. O que ele acredita, o que ele defende. Porque é isso, e a cultura da empresa nada mais é o porquê que ela existe, e aí as pessoas às vezes se confundem, Lúcio, do porquê que ela existe com o que ela faz hoje, que são coisas diferentes. Tu entende? Tu é uma pessoa que tem um propósito de viabilizar o crescimento das outras, de ajudar o crescimento, e hoje tu está com a Royal, hoje tu está com os Imparáveis, hoje tu está com o Emoji, hoje tu está com a aviação, ou seja, tu está com vários projetos. Pode ser que amanhã tu não esteja com mais nada disso, tem uma holding ou tem até uma venture building, ou tu vai chegar e dizer assim, cara, não quero mais nada disso aqui, eu quero ter uma universidade. Acabou. Ou eu quero ter um hotel para reabilitação de empresários que se frustraram, que estão com uma depressão profunda. Tu não tá fazendo a mesma coisa, mas tu está diferente. Tu entende que tu tá com o teu propósito aquecido, mas tu está agindo de outra forma? Essa é a beleza que a gente vê no João. Sim. O João, ele tem por propósito impulsionar as pessoas. Um pouco ele tá como boss, um pouco ele tá como mentor, um pouco ele tá como professor. E aí tu pergunta, João, mas o que é o que tu faz? Ele diz, não é, tu tá me perguntando errado. Tem que me perguntar por que eu faço. E o porquê vai te trazer esse propósito. Você aqui, quando você tem o porquê, não depende qual empresa ou qual segmento, você tem o porquê e ele fica muito ligado à pessoa ou sempre o porquê ligado à empresa? Ou à cultura? Se a cultura era ligada sempre à empresa ou mais à pessoa? O Chabá que hoje acredita, tem uma cultura empresarial dentro da Axis do Brasil. Axis Brasil. Você segue com a mesma cultura para outros negócios ou não? Baseado no segmento, ele é ajustado? É assim, primeiro que as empresas são feitas por pessoas. Então, toda empresa carrega o DNA de uma pessoa. Quando nós temos, por exemplo, vamos fazer esse paralelo com a Apple, que todo mundo conhece, a gente tem um DNA muito claro do Steve Jobs e que não por acaso, todas as empresas que ele se envolveram top. Afinal de contas, a Pixar foi ele que fez. Entendeu? E foi comprado pela Disney, baita projeto. Então, assim, tem essa característica. E isso acontece comigo também. Quando eu vou para dentro das empresas, eu já tive empresas onde eu entrei e o meu propósito é esse. Eu, Thiago, potencializo o crescimento das pessoas que cruzarem meu caminho. Independente de qual empresa você estiver na frente. Independente da situação, cara. Se eu estiver conversando com a Asaf agora, eu tiver 15 minutos aqui, a minha aspiração, o meu coração se movimenta. Mesma coisa. A ajudar ele a crescer. Thiago, mas tu tem como ajudar todo mundo a crescer? Eu acredito que a gente pode aprender com todo mundo. Então eu aprendo com ele aprende comigo. Esse é a aspiração. Agora eu já tive situações onde eu fui participar de empresas onde o propósito dela não era esse. O propósito dela era só ganhar dinheiro. E quando uma empresa tem o propósito de só ganhar dinheiro, ela vai lá e de fato ganha só o dinheiro. Mas, de novo, é só. E tá errado isso? Não, de forma alguma. É o do que a pessoa se move. Tem gente que precisa disso pra partir pra um próximo nível. Teve uma época da minha vida, até meus 24, 25, Lúcio, que o meu objetivo era fazer meu primeiro milhão, cara. Saí pelado, tipo, entendeu assim? Eu olhava pro lado da minha família, ninguém tinha nada, cara. Eu fui o primeiro a botar os pés nos Estados Unidos, o primeiro a pisar dentro da Universal. E tu sabe assim, tu sabe do que eu tô falando. Sim. Vem de uma história semelhante. Então, assim, nesse momento, assim, era fazer dinheiro a qualquer custo, o meu propósito era ser milionário. Ponto final. Aí depois que tu vê isso, tu percebe que o que tu achava que tu precisava, ou o que tu queria,
Acho que é melhor. O que eu queria, depois que a gente percebe que não é só aquilo que a gente precisa. Então eu percebi que no momento que eu potencializo o crescimento das pessoas, eu naturalmente sou remunerado pela minha hora empregada nesse movimento. Então eu acredito que toda empresa que eu fizer parte, ela vai ter o propósito de fazer os outros crescerem, tanto que o nosso projeto em conjunto, ele nasce Envolve disso. pessoas. Natural. E depois são os valores, que são a forma com a qual tu busca o teu propósito. Porque a pessoa pode dizer o seguinte, eu quero fazer o outro crescer, mas é a qualquer custo, Não pode a qualquer ser. preço? Não, não é o custo da minha família, não é o preço da desgraça dos outros. Então, assim, são balanças que a gente ajusta uma com a outra que fazem a diferença. E é isso que nós trazemos para dentro da companhia. E dentro da Axis do Brasil e todas as empresas que eu entro, a primeira coisa que eu faço é determinar quais são os pontos de convergência cultural, tem os passos que nós temos de divergência e até que ponto a gente consegue acertar a divergência para que a gente conviva. Tem casos que a divergência é tamanha que, cara, não vai dar, Não entendeu? dá. Eu digo que uma cultura empresarial, ela começa a ser vital a partir do 30º funcionário. Tem mais de 30 funcionários. Sem isso, tu fica preso, tu fica escravo. E aqui eu digo 30 funcionários, eu tô falando de 30 subcontratados, de 30 prestadores de serviço envolvidos. São quando tu tem várias pessoas que te demandam. Porque quando tu chega a 30, em média, eles vão te demandar praticamente umas 10 vezes por dia. Tu enche a tua rotina, tu não consegue fazer mais nada. Tá, então me diz... Esse é o limite. Não diretamente, pode ser um subcontratado, já contaria. Já conta. Por exemplo, assim, pega o pessoal da construção civil aqui, que nós temos forte em Atlanta, por exemplo, que nós vimos conversando. O caso do Léo. Né? O Léo tem lá a Prime Surface. A Prime, ele trabalha com muitos prestadores de serviço. E ele, quando eu conversei com ele sobre cultura, ele, cara, mas eu não tenho. Eu disse, então quem sabe a gente não implementa uma cultura básica para esses teus prestadores de serviço, que afinal de contas estão te representando lá. Eles, porra, isso fez um sentido gigante. Porque se tu for ver uma grande companhia, vai prestar um serviço para um Walmart, para uma Apple, para uma Microsoft, se tu não tem um filtro de qualidade, de cultura mínima exigida. Vê se não é um track record de tu pegar e mostrar, cara, eu presto serviço para Microsoft. O cara já associa, pô, esse cara é bom. Só que para tu trabalhar com essas empresas, tu tem que ter convergência de valores, de qualidade, de pontualidade, de prazo. Então, assim, 30 é o limite do sofrimento. Tá. Eu vejo que empresários que têm mais de 30 pessoas conectadas com ele, seja qual for, ele entra numa situação de escravos unidos, que nem a gente chama. Tá. Seria besteira falar que mesmo que fosse somente ele deveria criar as posições e o que ele imagina de um futuro de 1 ano, 2, e já criar essa cultura, ou não? Ou seria, talvez... No mundo real, isso não acontece. Então, assim, o ideal seria, mas eu... falo que eu comecei... Realidade, assim, já comecei várias empresas do zero e quando tu é uma eu presa, tu não tem tempo pra isso. É como tu querer... Tá, mas não ter tempo seria uma desculpa? Não. Ou vale a pena tirar um tempo, sim, e um investimento pra poder falar, tá bom, a hora que eu tiver meu gerente, eu quero que ele acredite assim e imaginar, talvez, de 0 até esses 30 funcionários, ou não? Sim, vale, mas ela tem etapas, tá? É que assim, ó, a cultura, quando tu bota numa empresa, é que nem tu vai associar um carro de alta performance, tu entende? Então, por exemplo, pega o teu carro lá que tu tem de drifting. Ele tem uma performance gigantesca. É o melhor carro para tu ensinar alguém a dirigir? Não. Não, por quê? Porque ele tem várias complexidades ali dentro. Então, quando tu quer implementar um manual de cultura muito robusto, quando tu ou mais uma ou duas pessoas, é muita potência para quem tá começando. Nem faz sentido. Então, assim, o que tu tem que ter claro quando tu é uma empresa pequena, que é onde eu vou chegar? 30 é o limite, tá? Então, assim, a partir dali tu não passa de forma saudável sem um manual de cultura. Qual é o período, assim, que é o ideal de tu colocar? É quando tu tem uma pessoa além de ti e essa segunda pessoa começa a ter um subordinado. Ou seja, é tu e mais uma pessoa a partir desse momento que a gente vai contratar. Digamos assim, está eu, tu, Lúcio e Asaf aqui dentro. Já é o momento ideal. Perfeito. Porque no momento que eu estou contigo, eu estou replicando a cultura e aí a cultura ela é como um eco. Quando eu grito, ele fala assim, ó, vai. Ou eu faço uma ação, ele bate na parede e ele retorna de acordo com a parede que eu bati. O mais próximo ali. Então, assim, além disso, se a parede se ela é côncava, o som muda. Se ela é
a Vexa, ela muda, ela fica diferente. Então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa pra ti de cultura, tu me retorna com o teu eco da forma que tu entende, de acordo com a tua estrutura pessoal. Então, quando eu falo, tu tem que fazer o certo, dependendo da tua estrutura mental, eu digo, ó, fazer o certo, integridade pra nós é importante. Tem pessoas que vão dizer, sim, vou reforçar o que é certo. Tem pessoas que têm alguma fragilidade que vão pensar o seguinte, será que ele tá achando que eu tô fazendo errado? Verdade. E isso é o eco. É quando eu falo, o eco retorna. E aí, quando eu tô trabalhando contigo, eu vou ver como é que tu percebeu a minha forma de falar quando tu vai falar pra ele. Porque aqui a relação, eu e tu, ela é muito próxima. Então, quando eu tenho uma terceira pessoa, a gente faz essa triangulação, é onde tu tem que setar o manual de cultura. Aí tu vai saber o que dizer pra ele, porque eu determinei. Olha, tem que dizer que o propósito é fazer as pessoas crescerem. Tu tá cansado de ouvir isso de mim, tu vai saber. Agora, quando tu fala pra ele, se não tá claro e escrito, tu vai dizer, é fazer a pessoa aumentar, é a pessoa ficar melhor. E a forma que fala muda totalmente. Muda. Então, a pessoa recebe diferente. Então, o manual de cultura, ele começa a ser desenhado quando entra a segunda pessoa e ele tem que estar pronto quando entra a terceira. Aí acabou. Então é logo no início. É logo no início. É bem no início. Então, assim, é eu e a minha sócia. Por isso que eu dei o exemplo do Léo, entendeu? O Léo Sim. é o Léo e a Renata. Cara, qual é o momento ideal? É agora. Que estão os dois, no momento que eles contratarem mais alguém, aquilo ali começa a estar em prática. Por isso que eu te falei, tem o mundo ideal e o real da prática. Então, quando é só eu e tu, ele não tem uma vivência prática, esse manual de cultura, porque eu sou um manual vivo. Entendi. Agora, quando tu vai replicar pra ele, a gente vai ouvir o eco dele. Aí, quando eu ouço o eco dele, é que muda. Então, esse é o conceito do... E qual que é a melhor forma para poder validar e saber que está funcionando? Quando você começou a implementar, você já tem o terceiro, o quarto, o quinto. Como é que isso ainda rebate, o eco ainda volta pro primeiro? Volta. Porque tá muito ainda próximo. Volta. Assim, a melhor forma de tu validar a cultura é como o teu time, ele responde às necessidades do dia a dia. Porque Sem você estar presente. Não, eu até posso estar presente, mas sem me demandar. Tá. Então, porque as pessoas acham que é só quando eu não tô dentro do escritório. Pelo contrário, o fato de eu estar no escritório e ninguém bater na minha porta, quer dizer, eu nem tenho porta, mas não terem essa necessidade de ir em direção a mim, quer dizer que a minha cultura ela tá consolidada. Então, por exemplo, assim, ó, um dos pontos que nós temos lá nas nossas empresas é a autorresponsabilidade. Eu falo bastante sobre isso. Que é uma como é que eu explico isso? A culpa pode ser do cliente, mas o problema é nosso. Esse é o ponto, tu entende? E quando eu digo que a culpa pode ser do cliente e o problema é nosso, o meu time já sabe que o cliente não mandou o extrato. A culpa é dele, mas o problema é... Nossa, o que eu tava te falando hoje no café da manhã? Cara, eu vou dar um jeito de buscar esse extrato que eu não tô recebendo. Por que eu te falei aquilo? Porque pra mim o valor é esse. Eu podia dizer, não, Lúcio, mas o nosso contrato é eu receber isso. Eu pedi uma vez, ele não mandou, eu cumpri a minha parte. Vamos lá buscar. Agora, quando tu tem um valor além disso... Não, liga, chama. Cara, o cara não fez, deixa que eu faço. Quero que a gente conversava de manhã. Eu tô pensando em eu ir lá e fazer. E isso é um valor. Quando eu conseguir transmitir esse valor para dentro da equipe, quando acontece alguma situação e a equipe ela é parada ou ela cumpriu com o papel dela... Ela já não fala que o problema não é meu. Ela vem... fala, opa, deixa eu resolver. Perfeito. E ela já vem numa segunda abordagem dizendo, Thiago, o Chaba, que nem vocês me conhecem, ô Chaba, eu não consegui falar com ele, eu mandei mensagem, mandei e-mail, falei com a secretária, ele não me retornou, o que eu faço? Tá vendo que ele chegou no limite da autorresponsabilidade? Ele não sabe mais como agir, mas ele podia simplesmente cruzar os braços e ficar na ali. primeira parte, ele já procuraria você. Ele foi, seguiu, esgotou os recursos, agora eu preciso de você. Exatamente. Então, assim, esse é um elemento pequeno dentro do manual de cultura. E outra coisa que dentro do manual de cultura a gente traz é porque... O próprio termo manual, ele te explica como fazer e mexer com algo, né? Então, o manual de alguma coisa é tipo, como mexer nessa câmera, como utilizar o microfone. Quando nós temos um manual de cultura, é como aplicar a cultura, como utilizar ela. E quando nós definimos isso, nós damos para o nosso time um manual para ele mexer. Se eu chegar e te dizer o seguinte, não precisa do manual, vai fuçando aí para te ver. Tu vai fuçar, pode estragar, pode errar. Só que é isso que os empreendedores fazem na empresa deles. Eles deixam os funcionários fuçar, mexer, erram, quebram, perdem. E às vezes tu perde talentos porque tu não teve a paciência de lidar com aquela mãozinha nervosa. Ou seja, quando você implementa um manual de cultura empresarial dentro de uma empresa, não adianta só colocar no papel,
Não. e largar. Tá aqui, toma. O que você acredita que funcionaria mais? Tá? São pontos específicos que você pega e fala, olha, isso aqui não tem como abrir mão e o resto talvez passa. Como é que carrega essa Na, cultura até que chega uma hora que tá automático? na prática, isso é praticamente infinito, né? Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho 37 anos, Lúcio, e há umas 3, 4 semanas atrás, a minha mãe foi na minha casa em São Paulo. E ela tava lá comigo, daqui a pouco eu deixei o prato em cima da mesa, ela chegou pra mim, filho, junta o prato. Eu fui lá e juntei. Aí eu tava lá no sofá e ela, filho, deixasse não sei o que no sofá, junta. E é junta, não, ela não foi lá e pegou. Filho, por que tu não arrumou a tua cama? E eu disse, porra, mãe, eu tenho 37 anos e tu tá aqui me apertando. E ela assim, sim, tu não aprendeu? Uau. O que que é isso? É ela me batendo a cultura que ela me passou em casa. E por que que eu uso esse exemplo para ilustrar? Que o negócio é praticamente infinito, entendeu? É. Mas, bom... Bom, ele é infinito, mas também tem que ter um limite. Sim, mas aí na Né? prática como é que a gente faz isso dentro? Eu queria usar esse exemplo para ilustrar que é um processo que não tem fim. Mas tu tem pontos específicos de agir. O que que acontece? O manual de cultura ele tem que ser passado com o time uma vez por mês. Quando é que nós fazemos isso? No dia do pagamento. No dia que a gente faz o pagamento dos times, das pessoas de uma maneira geral, aí, por exemplo, vamos aqui nos Estados Unidos que a gente paga por semana, ou paga por dia, o que for. Tu vai escolher um dia da semana, um dia do mês, que ele é sempre recorrente, mas tem que ter o pagamento envolvido naquele dia, porque a pessoa ela vai associar aquilo com o pagamento, com estar certo, com estar funcionando, com realmente aquilo ali. Nesse dia, o ideal é que se faça uma leitura de todo o manual. O que que nós vamos fazer nesse momento? É dizer o que que a empresa faz, qual é o propósito dela, vamos pegar quais são os valores que são importantes para a empresa, quais são as diretrizes, o que que pode, o que que não pode, como é que faz, como é que não faz. Uma vez por mês é passado isso, que é uma reunião geral com todos. E ela não é uma reunião de bate-papo, ela é uma reunião onde tu bota todo mundo junto e todas as pessoas escutam de uma única voz aquilo ali. Se nós temos 2, 3 sócios, os 3, 4, 5 sócios, quanto for, todos eles têm que verbalizar, nem que sejam uma palavra de motivação, mas tem que ter aquele momento vindo das pessoas. Porque os sócios, ou o CEO, ou o COO, eles são a representação da cultura dentro da empresa. Depois disso, nós temos o que nós chamamos de reunião, que é o one-on-one, que é uma reunião que dentro da Axis ela acontece no máximo a cada 3 meses, onde todas as pessoas do time têm uma conversa em média de 15 a 20 minutos com um sócio na época. Hoje nós temos uma gestora de RH, onde ela pergunta e ela vê como é que está o dia a dia das pessoas dentro da empresa. E as perguntas são direcionadas a situações da cultura. Como é que foi nesse caso aqui? Tu teve alguma situação onde um time não correspondeu? Tu teve alguma situação onde aconteceu isso? Ou seja, o one-on-one nada mais é do que uma conversa face-to-face para entender qual foi o momento que aquilo ali pode ter ficado em dúvida, ou pode não ter ficado claro o que aconteceu, o que foi. Então, a cultura ela vai sempre vir de cima para baixo. É que nem já viu como é que se aperta parafuso ou não? É da cabeça. Tu não aperta parafuso por baixo. E se eu não sei se tu já tentou pegar, pra quem tá assistindo aqui, o Asf é o nosso super coordenador aqui de todas as imagens, tudo que acontece aqui acontece por causa dele, então de antemão já te agradecer pelo teu trabalho, irmão. Ninguém aperta um parafuso com um alicate universal no meio. Tem gente que já tentou fazer isso. E eu já tentei. Quando tu faz isso, sabe o que acontece? Tu não consegue botar ele direito e tu come todinha a rosca. É quando tu tem o dono de uma empresa que quer implementar cultura, mas o topo não tá fazendo. Ele quer apertar o pessoal do meio a fazer algo que eles não sabem. Aí eles machucam o time. Eles prejudicam a percepção das pessoas. Por isso que cultura, ela é top-down. É que nem parafuso. Tu aperta na cabeça. E aí da cabeça que tu vem descendo. Foi por isso que eu te falei que na conversa com todos teria que ter isso. E esse one-on-one é sempre como é que foi a relação com o teu supervisor, com a tua coordenação, com relação a isso. E os nossos melhores resultados, Lúcio, vieram do one-on-one. Assim, mas eu te digo, é pessoas, tu entende? É tu ter um tempo de qualidade para escutar aquela pessoa. E tem um limite onde você tem um supervisor e esse supervisor deveria ser responsável por, no máximo, 5, 10 pessoas ou não? Sim, tem. Na realidade, eu até estava explicando isso para um pessoal lá no Emoji. Eles estavam me perguntando como é que é a estruturação de equipes. Lá na Axis, a gente estrutura as equipes em squad de ideal 5 pessoas e no máximo 8.
Como é que funciona isso? Não sei se tu já viu como é que é a multiplicação celular. Ela é uma bolinha assim, né? Então, quando ela vai abrindo, ela vai esticando, ela vai ficando maior até que ela faz um plup. É um squad de 5 pessoas, ele vai aumentando 6, 7. Quando ele bate 8, ele faz duas de 4. Tem que quebrar e separar. Faz 2 squads de 4. Se tu quiser criar um squad só com uma pessoa e juntar com outra, ela perde a coesão cultural. Então, quando tu faz isso aqui, tu sai com 2 times que têm uma cultura forte, que já estão alinhados, que já sabem como agir. Excelente. Ah, é sempre assim, Thiago? Não, claro que não, tem várias exceções, mas é sempre isso que a gente busca. Lá no Emoji, eu falei que na palestra, da forma de tu ver isso é que se tu não procura por algo, tu não vai encontrar. Exato. No exemplo que eu dei, tipo, olha na tua mesa e vê quantas coisas brancas tu tem. Aí tu olha, assim, tem várias, aí tu pergunta, quantas verdes tinham? Ninguém Não sei. prestou atenção. Por quê? Porque não tava vendo. Então, se eu não buscar ter 2 times de 5, eu nunca vou enxergar como tê-los. A não ser que você comece a olhar e criar essa oportunidade. Para quem não sabe, mencionou aqui do Emoji, foi o evento que aconteceu dia 6 de julho em Orlando. Foi sensacional. Tivemos a sala lotada, pessoas que queriam participar, não tiveram oportunidade, deixaram, né, para a última hora. E o nosso próximo é dia 2 de novembro, então, fica atento aí, que eu acredito que vai esgotar de uma forma rápida também. Foi sensacional, né? Melhor do que nós estávamos esperando. Né? As pessoas saíram de lá vibrando e querendo mais. Né? Foi muito interessante. Eu achei interessante porque o Emoji, ele teve uma característica experiencial. O próprio nome Experience foi vivenciado na prática. E o que é o experiencial? Para mim é uma coisa prática, vivida, sabe? Tu saiu de lá com um to-do pra fazer na segunda-feira. Com a cabeça pirando. O que eu vou fazer? E como, né? Vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos lá, fala um pivota. pouco. Você já tem aí sucesso no Brasil, você ajuda várias empresas. 500 empresas. Diretamente você também tem entrado em várias empresas para poder alavancar, ajudar no crescimento, com o crescimento. E agora você começou a vir para os Estados Unidos, tá? E lógico, eu sou um cara que estou muito feliz por isso, porque você tem me ajudado. Nós estamos aí com vários projetos que eu vejo que é só o comecinho de coisas grandes que vão acontecer. O que queimou no seu coração que você falou assim, eu quero investir aqui nesse país, eu quero investir com o meu conhecimento. Fiz a mesma pergunta para o João quando eu gravei com ele. Falei, João, o que motivou você? Porque tem mercado no Brasil. Tem muita coisa para fazer no Brasil. Nossa, é mais fácil continuar lá. Mas nós temos aqui uma comunidade que também, comunidade brasileira, que é onde meu coração queima, né? Que eu quero ajudar. Então parece que Deus foi conectando várias pessoas voltado para o propósito de, deixa eu levar conhecimento. Aí veio o João, aí vem você, aí vem o Theo, aí vem Eduardo, e vem. E agora nós estamos falando de um ecossistema que está ganhando corpo, ficando forte. E o mais gostoso, pessoas que estão sentindo a necessidade da nossa comunidade. Então não é por dinheiro, mas a pessoa quer investir aqui realmente. Me fala um pouquinho do seu propósito, a sua experiência. Primeiro que, para quem quer ajudar alguém a crescer, o ponto principal é que essa pessoa queira crescer. E eu vi aqui nos Estados Unidos, principalmente as que andam junto contigo, Lúcio, pessoas que querem muito. Pessoas que nem eu digo, te tomam de canudinho, entendeu? Elas pegam o canudinho e elas querem tomar todo o conhecimento, elas querem aprender, elas querem buscar. E um segundo ponto que me chamou muita atenção é o nível de gratidão que essas pessoas têm por estender a mão, sabe? E eu tive contato com vários empreendedores aqui, e o nível de retribuição, de carinho, assim, tipo, obrigado, Xabá, por ter... E aí eu penso, cara, mas eu faço isso todos os dias no Brasil e não é assim, tu entende? Então, o que me cativou aqui foi pessoas que querem muito. Porque as histórias que eu conheci são de pessoas que querem muito, né? Sim. São umas histórias, assim, que tu acha que é de filme e elas... É história real. Não, pesadas, né? Eu falo muito que nós temos uma história onde o padrão do imigrante, ele foi se repetindo. Algo foi programado lá atrás, que vir para os Estados Unidos era somente sobre dinheiro, que aqui eu teria que fazer isso, aquilo, eu teria que esquecer o que eu fazia no Brasil. Isso foi colocado de uma forma tão grande que nós ficamos vivendo aqui por vários anos e não investimos em nós. Perfeito. Simplesmente ganhando dinheiro, casa boa, carro bom, e esquecemos do mais importante. Então essa sede, essa vontade de aprender, ela é real. Ela é real. Então quando eu encontrei e me deparei com essa dor, primeiro foi comigo. Eu falei, peraí, isso aqui é bom, vale a pena. Agora o que eu vou fazer? Eu quero passar para outras pessoas.
eu vou me conectar, eu vou aprender, eu vou começar a entender o que eu tenho que fazer para poder alcançar essas pessoas. E o resultado tem sido muito grande. E queria agora que a gente entrasse um pouco na formação de CEO, que é outra dor que eu acho que ela é super importante de ser resolvida. É um imigrante que veio, ele começou a trabalhar para alguém, fez um trabalho bom, se destacou e de repente ele falou, opa, eu sou dono de uma empresa. Automaticamente ele tem que fazer um cartão, ele tem que preencher um título aí no Instagram, no LinkedIn, ele vai no site. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Aí ele vai e coloca CEO. E uma vez conversando com você, foi legal porque você falou, Lúcio, legal, mas tem muitas pessoas que colocam o título, mas não sabe, ela aprendeu, ela foi fazendo, executando tudo, aí entra um pouco, né, a falta da cultura empresarial, para saber o porquê, o que tem que fazer, e ao mesmo tempo entra a questão de se tornar um CEO. E aí nós entramos nesse projeto, né, nós vamos ter vários treinamentos, né, já fizemos um treinamento que foi um sucesso, e vamos ter vários outros. O último que nós fizemos, abrimos a inscrição em 1 hora. Em 1 hora esgotou. Tá? Surreal. Surreal. Então nós temos que acreditar que tem um propósito aí por trás. São pessoas clamando, pedindo, me ajuda. É uma necessidade minha. Eu acredito muito em propósito, acredito muito no mundo espiritual. Eu vejo que quando tem alguém clamando por algo, ela está lançando para algum lugar. É uma frequência que está voando, procurando alguém que queira entregar. Então, quando nós colocamos isso à disposição, as pessoas, opa, eu quero, eu preciso. Então, eu vejo um propósito muito forte quando acontece dessa forma. Me fala um pouco, agora, qual é o foco e a importância de trazer o conhecimento, o porquê e qual o papel de um CEO? A formação de CEO, ela serve, como o próprio nome diz, para formar alguém, né? Tu entra numa formação do college ou do high school para se formar nele. Então, não é necessário ser um CEO para estar na formação, pelo contrário, né? Tem que ser alguém que aspira a ser. Então, o programa de formação de CEO, ele é exatamente para acompanhar esse empreendedor, carreira solo, essa pessoa que não teve uma instrução, um acompanhamento que vem de casa, que vem de família, que vem de qualquer lugar de como empreender. A formação de CEO, ela traz os elementos básicos para que tu consiga fazer o teu negócio dar certo. Assim como tu compra uma franquia, nada mais do que eles estão te dando é um manual de como conduzir aquilo ali, o manual do CEO da Cacau Show. É isso. E quando nós trazemos a formação de CEO, eu trago um manual, um modelo para ele aplicar na dinâmica de liderança dele, para que a empresa consiga se organizar, para que ele consiga crescer. O termo CEO, a gente sabe ali que é Chief Executive Officer, mas eu fiz um acrônimo para que facilitasse esse entendimento, que é o C de cultura, o E de estratégia, o O de objetivos. Que é isso que um CEO tem que fazer. Ele tem que traçar a cultura, ele tem que determinar qual é a estratégia, ele vai trazer quais são os objetivos da companhia. Esse é o passo a passo, porque muitas vezes, Lúcio, a gente sabe exatamente o que nós temos que fazer, mas nós não sabemos aquilo que nós não devemos fazer. Ou seja, a gente usa a nossa energia em algo que não é o adequado e fica sem energia para aquilo que só nós podemos fazer. Uau. E a formação de CEO, ela traz essa reflexão. O que é que tu tá fazendo que teria que ser feito por outra pessoa? E o que é que tu tá deixando de fazer que só tu pode fazer, meu amigo? E aí, quando as pessoas entendem isso, o negócio avança. E por que é quando as pessoas entendem isso? Porque eu levei 1 ano e 6 meses, Lúcio, com uma dinâmica intensa para aplicar esse modelo dentro da minha empresa e conseguir sair da gestão dela. Eu saí em 15 de janeiro de 2024, eu consegui sair de dentro eu larguei a posição de CEO da minha empresa. Eu consegui sair dela. Uma empresa de 8 anos que tem 70 funcionários, 500 empresas, atende 70 municípios, 20 estados. Operações complexas. Você acredita que a dificuldade de sair é um pouco do apego ou é porque não sabe o como? É os dois. Na realidade, a pessoa ela não tem apego. Ela é geralmente... Eu tenho 2 tipos de pessoas. Eu tenho aquela que é controladora, que ela é mais fácil de resolver. E eu tenho a que é microcontroladora. Ela precisa fazer coisas pequenas para se sentir útil e assim sentir que ela tá bem. Uau. Esse que tem a micro é o que dá mais trabalho, onde a gente tem que entrar mais forte. O do controlador é simplesmente porque ele não sabe como fazer, ele tem medo de quebrar o negócio. Se eu chegar Essa resolve mais rápido. Agora tem aquele cara que diz, eu gosto porque eu me sinto bem. Aí eu penso, não, peraí, tu te sente bem em pagar boleto?
Ele assim, eu me sinto porque é útil. E eu disse, putz, na realidade o cara, ele quer fazer alguma coisa simples, porque ele não erra, pra ele sentir que acerta, pra ele sentir que é o dono, pra sentir que... E não se permite O novo. o novo. Desafios, errar, ter que... Uau. Exato. Sensacional. Então, assim, o microgerenciador, ele tá atrelado a uma crença limitante de capacidade, de autoestima. O controlador, que é uma etapa mais sutil dessa situação, a questão dele é só falta de conhecimento. E que se tu der o conhecimento, ele já vai lá e aplica na hora, que foi o meu fica caso. feliz depois, fala, Meu uau, Deus, ele sensacional. É que nem eu, cara. É que nem eu tô aqui, entendeu? Assim, eu era um controlador, eu não era um microcontrolador. Eu era controlador. E quando eu tive as ferramentas e consegui abrir esse controle... Falou, opa. Meu, eu tô aqui agora, Lúcio. E é muito legal porque quando você sai da posição de CEO e você começa a enxergar coisas novas, você começa a trazer o quê? Novidades para a equipe também. Total. Então, ou seja, não é simplesmente você sai, só que você tem que se tornar uma pessoa que continua sendo essencial para a equipe. Vai buscar, se atualiza, volta. Então, acho que o papel ali dentro do cara achando que ele é o único cara que pode resolver as coisas, acaba atrasando a vida da empresa. E tu sabe por que atrasa, Lúcio? Porque a empresa cresce mais rápido do que a gente. É. O que a empresa cresce mais rápido que a gente? Por exemplo, pega o Asaf aqui. Ele tá com um podcast, ele tem essa estrutura. Imagina que surgiu uma oportunidade para ele fazer a gravação de um clipe, e daqui a pouco já surgiu a possibilidade dele fazer a cobertura de um evento olímpico, e daqui a pouco surgiu alguma coisa da NFL. Tu acha que ele consegue aprender isso aí tudo em 2 anos? Não. Ou seja, a empresa cresceu mais rápido do que ele. Aí o que ele faz? Ele se concentra naquilo que ele é bom, que ele consegue crescer de forma vertiginosa em um único ponto, com especificidade, e ele vai trazendo pessoas auxiliares. Auxiliar. Por quê? Tu imagina o seguinte, imagina agora, tu tem que crescer em 3 assuntos, tu tem que dominar comercial, gestão e financeiro. Tu vai levar um tempo para conseguir crescer em cada um deles. Agora, a tua empresa, para ela crescer, ela precisa que tu aprenda isso mais rápido. Então, eu vou te dizer o seguinte, foca só em vendas. Porque eu vou focar em gestão e vamos focar outro em financeiro. E aí tu vai ter todo o teu tempo para focar nisso, tu vai em congresso de vendas, tu vai procurar pessoal de venda, tu vai fazer isso, ou tu vai para gestão. Aí o que acontece? Tu tem 3 expoentes crescendo em qualidade para que as empresas avancem. Essa é a realidade. E quanto mais você cresce, você sobe o seu nível de consciência empresarial, você começa a acessar outras coisas que você aqui mal enxergava. Com certeza, né? Porque o nível de consciência, no meu ponto de vista, e que eu aprendi com o João também, nada mais é do que tu olhar para essa mesma televisão aqui e enxergar outra coisa. Por exemplo, olha o nosso nível de consciência aqui. Nós somos leigos na tecnologia de uma televisão. Agora, se tu pegar o engenheiro-chefe que projetou isso aqui, tu acha que ele olha para essa tela e vê cor? Ele vê o chip, ele vê o LED, E aí, por que a gente não tá vendo isso? Porque o nosso nível de consciência... Para isso não tem... Ele é superficial, e dentro das companhias é isso. Quando tu aumenta o teu nível de consciência, tu passa a enxergar, tu olha para a mesma coisa que os outros, mas vê um mundo totalmente diferente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o que a formação de CEO faz? Ela aumenta o teu nível de consciência empresarial, porque tu vai olhar para tua empresa e vai ver coisas que tu não via. Ou seja, dentro da formação de CEO, nós estamos falando de cultura empresarial. São 3, você falou no início, cultura empresarial. Cultura, estratégia e objetivos. Estratégia e objetivos. Sensacional. Então, assim, como é que tu vai olhar para isso? Como é que tu vai resolver essa dinâmica? Esse é o principal ponto. São 3 pontos importantíssimos que a empresa tem que ter. E delegáveis esses. Na posição de um CEO são indelegáveis. Por quê? Se tu mudar o CEO, tu muda a cultura da empresa. Né? Porque é top-down, foi o que eu falei lá em cima. E o CEO, ele é o top dessa operação. E é legal porque quando nós falamos desse projeto, que eu tenho a honra de fazer parte com você nisso, eu vejo que dá para poder levar para vários estados. Eu diria todos os estados americanos onde tem brasileiro, dá para chegar. Nós vamos começar em um aqui, preparar pessoas. Eu vejo que tem pessoas que preparam algo para ficar somente com ele e depender dele. Eu não vejo que essa é a nossa visão. É preparar pessoas para que possam levar essa informação além. Não dá para você estar em todos os lugares. Lúcio, se essa fosse a nossa pretensão, a gente nem estava aqui. Tu entende? Porque quem age dessa forma a reter tudo, ele não quer fazer os outros crescerem, ele quer inflar os outros. Ele infla, ele dá uma energia, a pessoa acha que tá grande, quando ele sai de perto é que nem um pneu que murchou. O que a gente quer não é isso, a gente não quer que ele seja inflado, a gente quer que ele cresça. Exato. Então,
Às vezes as pessoas elas confundem. E o nosso objetivo, e quando a gente transborda, que a gente fala, a gente está transbordando o crescimento, é porque a gente cresce além e quer que as outras pessoas cresçam. Então, eu acredito muito nisso, e é por isso que tem esse projeto aqui, é por isso que eu faço questão de estar junto contigo, porque eu vejo que os nossos projetos andam lado a lado, agora mais do que lado a lado, se misturam no mesmo projeto, porque nós temos aspirações semelhantes, ou melhor, aspirações que são praticamente as mesmas, com modos diferentes de chegar nas pessoas. Exato. Porque tem alguns corações que eu consigo tocá-los, tem outros que tu toca que eu não consigo chegar. E de forma diferente. Total. Eu, por muito tempo, eu fiquei parado, né? Hoje nós temos a experiência dos imparáveis, porque eu acredito que muita gente está parada, como eu fiquei por muito tempo, porque tudo que... Eu acreditava que eu tinha que ser tão bom em uma coisa para começar a ensinar. Não. E não é verdade. Eu preciso começar a ensinar baseado no ponto que eu estou hoje. Eu consigo ensinar um pouquinho sobre isso aqui. E isso vai me impulsionando para continuar aprendendo, para poder chegar num nível maior, continuar ensinando e impactando mais pessoas. Então Lúcio, tu acha que o Einstein sabia tudo que ele sabia antes de morrer quando ele deu a primeira aula dele de física na universidade? Não. Então, assim, só que pra te ter uma ideia, quando ele deu a primeira aula e quando ele estava perto de morrer, ele dava a mesma aula. Incrível. E com um conhecimento absurdamente maior. Imagina se ele esperasse quantas pessoas ele deixava de fazer isso. Exato. Então, o nosso ponto é o seguinte, não é uma questão de explicar tudo, porque um nível de consciência e de profundidade é outro. Exato. Agora, é o que aquela pessoa está disposta e ela tem capacidade de aprender naquele momento ali. Então, dessa forma de pensar, tu vai estar sempre transmitindo tudo aquilo que tu aprendeu, cara. Acabou. Eu saio daqui hoje já sabendo coisas que o Asaf explicou pra nós, que se eu cruzar um cara na esquina que o cara não sabe, eu vou dizer, não, mano, peraí, não compra mais aquela Sony e tal ali, porque ela aquece quando é... Aí tu imagina Uma coisa nova. Imagina o cara vai comprar uma câmera daquelas ali, você leu em que situação? Eu disse, não, cara, eu conheci um cara que, tá, mas o que tu entende de vídeo? Não, eu entendo nada, mas isso aqui eu sei mais do que tu, que essa câmera aqui pra isso não é boa, porque eu aprendi com ele. Não, e se o cara quiser montar um podcast? Ó, é só fazer assim, assim, não faz isso, faz aquilo. E além mais informações? Prepara uma sala que seja um pouco mais fresca. E se precisar de mais informações, indica quem sabe. Exato. Porque tu não precisa saber de tudo. Agora nós devemos saber todas as pessoas que podem resolver. Isso é importante. A gente tem que ser tipo o chaveiro do MIB, né? O cara ele abre qualquer porta, entendeu? Pergunta. Você vai participar dos Imparáveis mesmo? Com certeza. É uma questão de aperfeiçoamento pessoal e espiritual. Eu acho que pela vivência que eu tive com os Imparáveis, né? Todos eles me relatam uma transformação e uma capacidade de olhar para si que normalmente não tinham. Então, eu acredito que a pior das hipóteses ainda é incrível. Sim. Então, a melhor eu não consigo nem Só conjecturar. de se colocar num ponto de aceitar o desafio, eu já falo que alguém cresce. Com certeza. Só de aceitar o desafio de algo novo, a pessoa já cresce. Xabá, estamos partindo aqui pro finalzinho. Passou rápido. 43 minutos. Então, dá a impressão que tem 10 minutos, mas nós temos que terminar. É isso aí mesmo, parece que faz 10 minutos ou não? Nossa, muito, muito. Vamos lá, eu tenho umas perguntinhas aqui, um bate-bola. Bora. Livro favorito? Tem segmentos, né? Eu gosto do Ato dos Apóstolos na parte espiritual, que pega a história de Paulo. De business, de vendas, eu gosto do Spin Selling, que foi escrito por um pesquisador, não é pelo um vendedor. Que são livros que para mim são muito bons. E de administração, Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Legal, bem mais precioso. Minha família. Um sonho já realizado. Meu filho. Bicho, até eu gosto daquele menino demais, viu? Vitor, beijão, meu. A hora que eu te encontrar, vou provocar você demais, tá? E não vou mais seco não, tá? Só pra te falar, você me pegou no aeroporto, cada mãe me derrubou, menino de quantos anos tem? 13. 13 anos. Eu falei, vou brincar com ele, vou brincar. Fui seco da forma que ele fala, brincando. Ele encaixou aqui, ó. Ele luta jiu-jitsu, né? Não, eu tive que me jogar no chão. Fiquei com dor 2 dias. Nossa, que raiva, meu. Mas não vou mais seco, não. Tem volta. Não vou, mas seco não vou mais, não. O melhor de você em uma palavra. Companheirismo. Meta de vida. Ser lembrado pelas pessoas quando elas mais precisarem. Bom. Frase inspiradora. O que você faz na sua vida ecoa na eternidade. Sensacional. Uma mensagem final. Olha pra câmera e o que você quiser falar. Eu entendi que a felicidade está
em fazer os outros felizes. Então, quando tu estiver buscando a felicidade dos outros, automaticamente tu tá buscando a tua felicidade. Porque de nada adianta a gente ter tudo se não tiver as pessoas felizes junto conosco. Foi isso que eu aprendi. Sensacional. Bom, gente, eu vou confessar que o meu aprendizado aqui foi, ó, direto aqui. Eu pude viver essa experiência. Mas você que está assistindo, escutando e foi presenteado com as palavras, o ensinamento que tivemos aqui, compartilha com alguém. Se a pessoa pegar um ponto, eu sempre falo, tudo que a gente precisa numa palavra, numa palestra, às vezes de 1 hora, 40 minutos, é uma coisinha que tocou e ela aplicou e às vezes muda a vida dela. Às vezes aquilo ali é o último clique de uma chave entrando num cadeado. Uhum. A gente acha que não faz diferença, mas tenta botar parte de uma chave dentro da maçaneta, ver se ela vai abrir. Às vezes é o último clique que falta. E esse pode ser o clique para destravar ela. Com certeza. Tchau. Obrigadão, hein? Tamo junto, irmão. Valeu.